Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Mais uma quinta-feira que Deus nos concede a graça de nós estarmos reunidos nesse nosso culto de meio de semana, neste formato, às 19h30, em uma sala virtual de oração, e agora nos colocamos diante das Escrituras para ouvir a exposição do texto sagrado. Eu convido você, nesta noite, a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 16. O salmo para a nossa meditação nesta noite é o Salmo de número 16. Salmo de Davi, Salmo de número 16. E assim nos diz a palavra do Senhor. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha na noite, na escura noite, o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida. A alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedimos que nessa noite o teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento e falar conosco, Senhor, falar às nossas mentes e corações, para que nós, ó Deus, ao final desta mensagem, possamos estar certos, Senhor, da vida que vivemos, de qual é o grande valor que nós temos. E, ó Deus, sermos conscientizados que não há bem nenhum, não há valor maior, não há tesouro além do Senhor como Deus em nossas vidas. Pai eterno, que nós possamos dizer como Davi: não tenho nenhum bem além de ti, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, herança é algo que alguém recebe sem ter feito nada para que pudesse ser merecedor daquilo que está recebendo. Há heranças boas e valiosas deixadas, por exemplo, de pai para filho, ou de um parente rico para os beneficiários do seu testamento. Já aconteceu casos em que, por exemplo, um cuidador, uma cuidadora de uma pessoa idosa que nem tinha relação de parentesco, recebeu parte valiosa da herança porque o seu nome está lá no testamento dessa pessoa. Essa é uma boa e valiosa herança, mas também há a expressão herança maldita, que é usada no meio político para jogar sobre os antecessores a culpa pelos males econômicos, sociais, políticos vividos pelo governante da hora. Mas vejam que tanto em um caso como no outro, quem recebeu a herança nada fez por ela. Não foi algo conquistado ou que tem como resultado as consequências das más ações ou boas ações de quem recebeu essa herança. O escritor desse salmo é identificado na Bíblia como sendo o rei Davi. E neste salmo, Davi fala de uma herança mais valiosa, mais preciosa e mais duradoura que qualquer herança em bens que alguém poderia receber. Esse bem maior que Davi declara ter recebido é o próprio Senhor Deus. Davi declara que o Senhor Deus é a herança dele. E daí, tomando esse conceito de herança, a gente percebe que Davi está indicando que ele tinha o bem mais valioso de todo o universo, sem que tivesse feito nada por merecer essa grande dádiva.
Davi se colocou como beneficiário do maior tesouro no céu e na terra, sem ter conquistado esse bem pela força dos seus braços ou como consequência das suas boas ações. E o curioso é que Davi declara isso de uma forma que chama a nossa atenção nesse salmo. Ele abre essa composição poética no versículo 1 com uma petição. Este salmo é constituído por uma breve oração de petição no versículo 1, mas que não se desenvolve ao longo do texto. O restante do salmo é marcado por declarações de contentamento e de ações de graças, ao invés dessa extensão da oração de petição na abertura. E com isso, considerando esta série de pregações nos salmos até aqui, a gente já tem algo muito importante a aprender. Há momentos de lamento, de clamor a Deus, e há momentos em que nós teremos muito mais a dar graças do que pedir ao Senhor. Mesmo que a ameaça ou a crise ainda se façam presentes nas nossas vidas. Ações de graças pelo que Deus fez, pelo que Deus faz e pelo que Deus ainda fará por nós, conforme mostra esse salmo. Por isso, glórias a Deus por aquele que era, que é e que há de vir, aquele que é o Todo-Poderoso. Este salmo apresenta a seguinte estrutura. No versículo 1, nós vemos uma declaração de confiança em Deus. Daí então, nos versículos 2 a 6, nós vemos declarações de contentamento em Deus. E por fim, nos versículos 7 a 11, nós vemos declarações de ações de graças pela comunhão com Deus. Declaração de confiança em Deus, declarações de contentamento em Deus, declarações de ações de graças pela comunhão com Deus. Confiança, contentamento e comunhão. Confiança em Deus, contentamento em Deus e comunhão com Deus. Davi declara sua confiança em Deus para hoje, o seu contentamento em Deus para o dia a dia e suas ações de graças pela comunhão com Deus para até mesmo além da morte. Daí, eu formulei uma grande ideia para este Salmo 16, só que do fim para o início. De tal modo que nesta noite nós veremos que a comunhão com Deus é fonte de contentamento eterno e de confiança para perseverança na fé. A comunhão com Deus é fonte de contentamento eterno e de confiança para perseverança na fé. É o que nós veremos nessa noite, começando pela declaração de confiança em Deus, no versículo de número 1. Davi faz uma breve oração no versículo 1. Veja aí comigo novamente. E então ele pede: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Só que Davi ele não menciona na composição nenhuma ameaça de inimigos, nem sofrimentos, nem motivos de angústia, nem coisas que estivessem ali afligindo a sua alma. Coisas ou pessoas que pudessem fazer a gente entender por que ele pede a proteção de Deus e declara que o Senhor é o seu refúgio. Do contrário, o Salmo ele é marcado por declarações de confiança em Deus e ações de graças pelas bênçãos recebidas. Talvez Davi estivesse sob uma séria ameaça de morte. Isso se a gente considerar o que ele menciona no fim deste salmo, nos versículos 9 e 10, quando ele registra. Eu convido você a ler comigo. Versículos 9 e 10. Por isso, meu coração se alegra, e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro. Então vejam aí, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Então parece que, na ausência da menção de quaisquer inimigos ou razão para angústias, temores ou aflições, o maior inimigo neste salmo é a própria morte. Enquanto ela não chega, Davi pede proteção e declara que seu refúgio está em Deus. E quando tiver de encarar a morte, ele declara que sua vitória é certa, ainda que ele venha a morrer. Certa vez Jesus disse à irmã de um grande amigo dele que tinha morrido e já estava sepultado há 4 dias: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim
não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então a vida verdadeira agora e já, e mais ainda, eternamente depois da morte, é uma garantia a quem crê em Cristo. A vida verdadeira agora e já, e mais ainda, eternamente depois da morte, é uma garantia a quem crê em Jesus Cristo. Ele é a ressurreição e a vida. Mas Davi continua, e nos versículos 2 a 6, ele faz declarações de contentamento em Deus. E é curioso que este salmo começa com um pedido por proteção e refúgio, mas logo se adianta em declarar que o bem maior e, na verdade, o único em valor para Davi é o próprio Senhor. E daí, junto com Davi, a gente percebe que ter o Senhor como Deus é o que mais importa nesta vida. Ter o Senhor como Deus é o que mais importa nesta vida. Veja comigo, versículo de número 2. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Não tenho bem nenhum além de ti. Todas as outras coisas perdem seu brilho e esplendor diante do sol. Na verdade, os metais preciosos tão somente refletem o brilho do sol. Então, primeiro a gente percebe que todos os nossos bens, conquistas, vitórias, sucessos, tudo é ofuscado quando temos a Deus como nosso Senhor, ao ponto de sermos capazes de declarar: tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo senão somente a ti. Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo senão somente a ti, como registra uma tradução para este versículo de número 2. Por outro lado, como todas as coisas que temos vêm do Senhor, nós também podemos dizer: tu és meu Senhor, tudo o que tenho de bom vem de ti. Tu és meu Senhor, tudo que tenho de bom vem de ti, conforme outra possível tradução para esse versículo de número 2. Então a gente conclui que ter o Senhor como nosso Deus é o bem mais precioso que poderíamos desejar nesse mundo. E os bens que possuímos são todos dádivas do Senhor para as nossas vidas, e por essas coisas nós também devemos dar graças a Deus. Se o Senhor é o nosso Deus, então nós podemos ser paupérrimos e ainda assim seremos mais ricos que o Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, com um patrimônio de 202,7 bilhões de dólares. Jeff Bezos é o dono da Amazon, que é uma livraria online na internet, que comercializa, entrega livros, e é também dono do Washington Post, que é um jornal muito conhecido lá nos Estados Unidos, e foi ele quem financiou a construção e o lançamento de uma cápsula até o espaço em uma viagem no último dia 20 desse mês, e que está investindo também nesse turismo aeroespacial. Então parece loucura, mas eu que tenho um patrimônio infinitamente menor do que o do Jeff Bezos, eu sou muito mais rico do que ele. E um irmão ou irmã com um patrimônio muito menor ainda do que o meu é ainda assim rico, rica para com Deus, na qualidade de um dos fiéis que há na terra, como mostram os versículos 3 e 4, em contraste com aqueles que correm atrás de outros deuses, é o que nós veremos a seguir. Vejam que outra tradução para o versículo 3 registra o seguinte: os que são fiéis aqui na terra são os verdadeiros heróis. Tenho prazer na companhia deles. Uma outra tradução para o versículo 3 diz o seguinte: os que são fiéis aqui na terra são os verdadeiros heróis. Tenho prazer na companhia deles. O que me faz lembrar o escritor da carta aos Hebreus, que registra no capítulo 11 o que é intitulado por alguns como sendo a galeria dos heróis da fé. Neste capítulo 11 da carta aos Hebreus, o escritor afirma pela fé, e daí, em seguida, ele menciona um
uma das personagens do Antigo Testamento e as demonstrações de fé dessa pessoa. Ele menciona Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, a prostituta Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas em geral. O escritor faz menção, de forma generalizada, a homens e mulheres que receberam bom testemunho por meio da fé. Preste atenção, ao ponto de ele afirmar que o mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. Realmente, essas pessoas que viveram pela fé e que tomaram atitudes que tanto lhes custaram, conforme o escritor aos Hebreus afirma, fizeram isso por amor a Cristo. E por isso, realmente essas pessoas são notáveis, admiráveis, são verdadeiros heróis da fé. O escritor aos Hebreus continua e afirma que estas pessoas, elas hoje constituem uma nuvem de testemunhas que rodeia os que creem em Cristo nos nossos dias. Esses heróis da fé são como aquelas pessoas que estão nas arquibancadas de um estádio para servirem de motivação para quem está na pista de corrida da fé rumo à vitória por meio de Jesus Cristo. Jesus, que é chamado de o autor e consumador da nossa fé pelo escritor da carta aos Hebreus, e em quem nós devemos manter os nossos olhos fixos nele, como aquele que está lá na linha de chegada à nossa espera para nos abraçar, enxugar o nosso suor, as nossas lágrimas, curar as nossas cãibras e sorrir conosco pela vitória por meio da fé somente nele. Glória a Deus! Hoje mesmo, há fiéis que são chamados de notáveis, com os quais nós podemos desfrutar do prazer de estar com eles e correr ao lado deles, como nos mostra a outra tradução para este versículo 3, que registra o seguinte: quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Essa é uma referência ao povo que foi separado por Deus dentre os povos da terra, porque esta é a tradução da palavra santos utilizada aqui neste versículo de número 3, conforme esta tradução. O povo eleito e escolhido de Deus para viver em aliança irrevogável com o Senhor, em um relacionamento marcado pela fidelidade, tanto de Deus para com este povo, quanto deste povo para com Deus. Davi declara que é com essas pessoas que ele deseja estar. O prazer de Davi é notório na companhia dessas pessoas fiéis a Deus. Pessoas que, como ele, têm o Senhor como o bem maior de suas vidas. São pessoas notáveis por sua fidelidade, dedicação e serviço a Deus. E Davi comunga dos mesmos valores nessas pessoas. Por isso, seu prazer é estar na companhia delas, como ele registra aqui, no versículo de número 3. Hoje, esse povo santo, ele é formado pelas pessoas que se arrependeram de seus pecados e creram em Jesus Cristo como o único, suficiente, exclusivo e definitivo Salvador, e a ele submetem as suas vidas, o reconhecendo como Senhor e vivendo para a glória dele no dia a dia e em tudo que fazem em todas as coisas. Daí, a gente precisa olhar para o que Davi afirma aqui e pensar muito bem em quais companhias a gente sente prazer em estar com essas pessoas. Talvez os adolescentes e jovens da nossa igreja precisem pensar especialmente sobre isso. E eu sei que este é um tema sensível para os adolescentes e jovens, que são os seus relacionamentos e suas amizades. Se há pessoas, então, nessa faixa de idade que fazem parte de uma igreja saudável e que sincera e dedicadamente devotam suas vidas ao Senhor e vivem o Evangelho no dia a dia, então a companhia em estar entre esses adolescentes e jovens crentes deveria ser motivo de grande prazer. E não só isso, estar na companhia de gente mais velha que compartilha da mesma fé em Cristo
e vive de modo digno do Evangelho, deveria também ser motivo de prazer para esses adolescentes e jovens. Eu sou testemunha, a minha esposa também é testemunha do prazer que nós tínhamos na nossa juventude de estar com pessoas com idade para ser nossos pais e até avós, mas que eram notáveis pela fé que demonstravam ter em Cristo. Que satisfação era conversar e estar na companhia dessas pessoas. Mas se a gente não tem o menor prazer de estar com quem comunga da nossa fé, e se a gente se sente tão à vontade entre amigos que não têm o menor compromisso com Cristo nem com o Evangelho, isso deve acender um sinal de alerta para o nosso estilo de vida. Seja você adolescente, jovem, adulto, idoso ou idosa. Nesse caso, nós precisamos estar atentos ao que diz o Salmo de número 1, quando afirma: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, eu não nego que existam problemas de relacionamento, até mesmo entre os crentes. Em um mundo caído em pecado, em uma sociedade formada por pecadores, conflitos de relacionamentos são regra e não exceção. Vou repetir. Em um mundo caído em pecado, em uma sociedade formada por pecadores, conflitos de relacionamento são regra e não exceção. E aí talvez alguém possa perguntar: mas a gente está falando de igreja, não é? Então as pessoas aqui deveriam ser diferentes, não é mesmo? É verdade? Deveriam mesmo ser diferentes? A gente deveria estar falando de pessoas que foram transformadas pela graça, que receberam um novo coração, que são morada do Altíssimo e templo do Espírito Santo. Sim, e nós somos pessoas assim. Ao mesmo tempo, nós somos pessoas que lutam consigo, com o mundo e com o diabo. Somos pessoas imperfeitas em um processo de crescimento dia a dia e continuamente à semelhança de Cristo. E conforme nós crescemos em maturidade e vemos o fruto do Espírito Santo sendo desenvolvido em nós, e conforme somos mais transformados pela renovação das nossas mentes, quanto mais experimentamos e comprovamos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, mais o nosso prazer vai estar em conviver com pessoas que nos ajudarão nesse processo, e maior será a nossa rejeição ao estilo de vida de uma sociedade corrompida pelo pecado e radicalmente depravada. Agora, se nós nos sentimos tão bem em uma sociedade assim e tão incomodados na companhia dos crentes, mesmo sendo crentes imperfeitos, então isso deve acender um sinal de alerta em nós, em todos nós, sejam adolescentes, jovens, adultos ou idosos. Nós deveríamos dizer o mesmo que Davi diz aqui, nesse versículo de número 4, veja aí comigo: grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Deveríamos estar então cientes do caminho de perdição daqueles que correm atrás de outros deuses e manifestar claramente a nossa rejeição a esse caminho, se Deus é o nosso maior tesouro e satisfação. Ao invés de comungar da impiedade que há na roda dos ímpios, pecadores e zombadores, deveríamos ser luz em meio às trevas e fazer a diferença entre essas pessoas. Não deveríamos ser confundidos com essas pessoas debaixo de qualquer hipótese. Deveríamos sim resplandecer a luz do Evangelho em nossas palavras, em nossas ações, entre essas pessoas. Eu não digo para não se ter relacionamento com os ímpios e zombadores e escarnecedores, pecadores, não. Porque como então nós poderíamos falar do Evangelho, comunicar a graça de Deus às pessoas ao nosso redor?
Mas o que eu estou dizendo é que nós deveríamos estar entre eles e fazer isso em oração e na esperança de que esses amigos e amigas também venham a se tornar nossos irmãos e irmãs pela fé em Cristo Jesus. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, essa semana eu estive conversando com um irmão cuja esposa está atravessando um quadro depressivo muito grave. Eles são crentes há muitos anos e ela hoje não tem ânimo para nada, nem para ir à igreja. A depressão é um mal que pode ter origem física, e em parte é o caso dessa senhora, e que inegavelmente a depressão também tem origem nos conflitos e problemas da alma. A depressão ela cria um estado que potencializa as inclinações dos nossos corações. E daí o afastamento de Deus e de tudo o que tem relação com Deus. Seja a oração particular, seja o culto público, seja a vital comunhão com a comunidade de crentes. Isso tudo é agravado nesse estado depressivo e de luta espiritual, em que as vontades da carne e o próprio diabo se valem da nossa fraqueza, desse estado que é descrito como uma espécie de morte em vida, para afastar a gente do único que pode nos dar vida nesse estado tão debilitado. E eu estou comentando sobre isso porque é preciso a gente olhar as coisas nesse estado tão grave, tão extremo, como esse de depressão, para que a gente entenda o quão ruim e fatal é para a nossa relação com Deus o afastamento do culto e das nossas relações com outros e outras que compartilham da mesma fé em Cristo. Se não há prazer em estar com os fiéis, então há um problema na nossa relação com Deus. Se há problema em estar com os fiéis, então há um problema na nossa relação com Deus. Percebam que essas coisas elas estão ligadas. O apóstolo João escreveu: quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 20 e 21. Então, se você faz parte de uma igreja saudável, discipuladora, missional, e você tem conflitos graves de relacionamento com os membros dessa igreja, então isso é o resultado dos seus conflitos com Deus, antes de ser um problema dos seus conflitos com outros. Deixa eu repetir para que isso fique marcado. Isso é resultado dos seus conflitos com Deus, antes de ser um resultado do conflito um problema dos seus conflitos com outras pessoas. Se você faz parte de uma igreja saudável, discipuladora, missional, e você tem conflitos graves de relacionamento com outros membros dessa igreja, então isso é o resultado dos seus conflitos com Deus, antes de ser um problema dos seus conflitos com outras pessoas. São conflitos de fé com Deus que geram conflitos de relacionamento com outras pessoas, com outros irmãos e irmãs na fé, que podem ser identificados como esses notáveis, a quem Davi menciona aqui nesse Salmo de número 16. Meus irmãos e minhas irmãs, em razão da hora, do tempo já avançado e do que eu ainda teria a dizer sobre esse Salmo 16 e que exigiria uma adequada atenção e tomaria tempo razoável para a exposição das grandes verdades contidas nos versos desta composição profética de Davi, eu vou deixar para a semana que vem a continuidade da exposição deste salmo e eu faço votos que você esteja ansioso, que você esteja ansiosa para acompanhar, a ouvir a exposição do restante deste salmo na semana que vem. Salmo que mostra para a gente que a comunhão com Deus é fonte de contentamento eterno, de confiança para a perseverança na fé. Hoje nós podemos ver
que Davi faz uma breve oração de petição, ele pede que Deus o proteja, pois sabe que somente Deus é o seu refúgio. Curiosamente, Davi não deixa claro o motivo da sua oração de petição, e no restante deste salmo ele declara seu contentamento em Deus, a quem ele reconhece como sendo o seu maior e único bem. Ao que parece, Davi poderia estar debaixo de uma ameaça de morte, só que ele declara que mesmo que viesse morrer, ainda assim repousaria tranquilo. Ele confiava que não seria abandonado no sepulcro. E sobre isso é conhecida a frase da pessoa que está ali à beira da morte, que ora a Deus para que a livre, e diz para aqueles que estão ao seu redor em testemunho, diz o seguinte: se Deus me curar e me livrar da morte, vocês é que verão um milagre, mas se Deus não quiser me livrar e eu tiver de morrer, então serei eu que verei o milagre. Jesus é a vida hoje e a vida eterna depois que tivermos de enfrentar a morte. A vitória é certa pelo nome de Jesus. Davi afirma no versículo de número 4 que grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Em contraste, no versículo de número 11, veja aí comigo, ele se volta para Deus. E então ele diz: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, que grande contraste há entre aqueles e aquelas que correm atrás de outros deuses, e aqueles e aquelas que têm o Senhor como o seu bem maior. É por isso que eu digo a você, meu amigo, minha amiga, que não pode afirmar que tem verdadeira esperança para depois da sua morte. Você que corre atrás de outros deuses, sejam divindades espirituais, sejam coisas divinizadas como o dinheiro, a fama, o sucesso, o reconhecimento, o respeito, eu te digo, toda essa sua busca será em vão. Certa vez Jesus disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Jesus também disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Jesus também disse: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Por fim, eu faço mais uma menção das palavras de Jesus, que contou a seguinte história ilustrativa, a seguinte parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então eu lhe pergunto, meu amigo, minha amiga, você é rico para com Deus? Onde está o seu tesouro? Será que você já conquistou ou vem tentando conquistar o mundo inteiro, enquanto vem se perdendo e destruindo a si mesmo, destruindo a si mesma? Qual é a medida do valor da sua vida? Se eu perguntasse quem é você, o que você me responderia? Será que você falaria dos seus títulos, das suas realizações, do seu cargo, da sua renda, do quão você é conhecido, do quão você é reconhecida?
Que você tenha sido despertado, que você tenha sido despertada, meu amigo, minha amiga, pelo que é dito neste Salmo 16 e que tenha percebido que não há valor real em nenhuma dessas coisas se você não tiver a Deus como seu Senhor. Saiba que Jesus Cristo é Deus e que Ele mesmo, sendo rico, se fez pobre para que quem nele crer seja rico. Jesus Cristo é Deus e Ele, mesmo sendo rico, se fez pobre para quem nele creia seja rico para com Deus. Não uma riqueza monetária, mas muito mais do que isso. Uma riqueza em vida, mesmo que essa pessoa seja tão pobre. E a você, meu amigo, minha amiga, que não tem grandes recursos, eu lhe pergunto, você pode se dizer pobre monetariamente, mas rico para com Deus? Arrependa-se e creia, meu amigo, minha amiga, e faça isso ainda hoje. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos, pois cremos em Teu nome. Cremos em Jesus Cristo. O temos como Salvador e Senhor das nossas vidas. E por isso podemos declarar que Ele é o nosso bem maior. Nenhum bem temos além de Ti, Senhor. Meu Deus e meu Pai, que nós possamos ser conscientizados dessa verdade nas Escrituras. Essas coisas aqui nesta terra passarão. Nós não somos negligentes, nós não somos ingratos, Senhor. Nós damos graças a Ti pelo bem que recebemos. Mas ajuda-nos a colocar o Senhor à frente desses bens e não esses bens como motivo de qualquer razão para que nós vivamos neste mundo. Deus eterno e Pai, nós pedimos que o Senhor seja o bem maior de outros e outras que estão ouvindo essa mensagem. Que essas pessoas se arrependam e creiam e o recebam como Senhor e Salvador de suas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.